Olá, muito boa tarde. Faltando 24 dias para o fim do mandato, o prefeito amazonino Mendes decidiu não autorizar esse ano o reajuste da tarifa de ônibus na capital. E a decisão vai ficar mesmo para a próxima administração. Hoje a SMTU divulgou o valor estipulado no levantamento feito pelos técnicos, que ficou bem abaixo do aumento proposto pelos empresários. Esta semana, durante discurso na Câmara Municipal, Arthur Neto reforçou que não vai ceder a pressões externas quando o assunto é transporte coletivo. O estudo realizado por técnicos da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos foi divulgado hoje. A pesquisa apontou que o preço da passagem deveria subir apenas 16 centavos, passando dos atuais R$ 2,75 para R$ 2,91. O valor que é contestado pelos empresários, que sugeriram um aumento de R$ 3,25. Eles se mostraram insatisfeitos, né? Mas a questão é que nós temos aqui um corpo técnico no âmbito da SMTU que está acostumado a efetuar cálculos na tarifa, tem know-how para isso, e esse é o valor que foi alcançado. Ainda segundo o superintendente da SMTU, o reajuste é necessário e está previsto no contrato, porém não será possível aplicar o aumento da tarifa do transporte coletivo esse ano. O prefeito Amazonino Mendes me autorizou a afirmar que na gestão dele ele não dará aumento, né? Ele não acha ético que, faltando algumas semanas para término do mandato dele, ele promove esse reajuste na tarifa do transporte coletivo. Um dos motivos para esse aumento na tarifa seria a redução do número de passageiros por quilômetro, devido à forte concorrência com os transportes executivos, alternativos e mototaxistas. Estudos mostraram aqui que Manaus deve importar apenas 80 veículos do transporte executivo. Hoje esse modal ele está de forma predatória, conta com quase 300 veículos, então isso tudo contribui para o aumento da tarifa. Um motoqueiro ficou ferido no início da tarde de hoje depois de ser atropelado por um ônibus na Avenida André Araújo. O acidente deixou o trânsito lento. De acordo com testemunhas, o motociclista Maílson Furtado Neves, de 27 anos, tentou fazer uma ultrapassagem perigosa por um ônibus. O veículo fazia uma curva e acabou atingindo a moto, que foi esmagada. Maílson estava acordado quando o SAMU chegou para prestar socorro. Segundo o motorista do ônibus, o motociclista foi imprudente. Só ouvi o grito e aquele barulho na lateral e eu freiei. Pelo lado direito ninguém só faz ultrapassagem, né? Ele quis fazer isso. Por conta do acidente, o trânsito na Avenida André Araújo, sentido bairro, ficou lento, mas logo foi normalizado. Por sorte, não aconteceu uma tragédia. O Natal se aproxima e, além do comércio, outro setor já está bem aquecido. São os restaurantes que oferecem ceias natalinas. Com a correria do dia a dia, nem todo mundo está disposto a passar horas na cozinha preparando os pratos típicos. Por isso, aqui vai uma dica. É possível fazer a encomenda da ceia até por telefone. Mesa farta com pratos tradicionais e decoração especial. Esta é a imagem que vem à cabeça quando falamos em ceia natalina. Mas com a correria do dia a dia, esta tarefa pode acabar se transformando em um desafio para quem tem pouco tempo ou não gosta de cozinhar. Seria uma alternativa boa, apesar de que poucos restaurantes fazem isso, né? Então, para mim, seria uma ótima. Fica mais prático, poupa trabalho das pessoas, você só se preocupa em receber os parentes, os amigos, né? Foi pensando nisso que alguns empresários de Manaus do ramo de alimentos passaram a aceitar encomendas para o Natal, da entrada à sobremesa. Este dono de restaurante afirma que tudo começou com um favor entre amigos. Hoje, 10 anos depois, o negócio tomou dimensões industriais. E alguns clientes pediram para a gente assar um peru, um pernil, porque tinha dificuldade do forno pequeno. E aí uma hora eu deparei para isso aí e resolvi profissionalizar isso aí. O primeiro serviço nosso se vendeu algo em torno de 50 pratos. Ano passado nós superamos a marca dos 500. Há quase 20 anos, aceitando encomendas para a ceia de Natal, Dona Seronir já conquistou uma grande clientela. Meu público é fiel, geralmente a nossa propaganda vai de boca a boca, foi bem atendido, foi bem servido, volta e faz a sua encomenda e sempre recomendando a outros. Eu tenho um cliente há 18 anos que faz todos os anos.
São pratos típicos da ceia natalina, como o pernil, o bacalhau, o peru, além de sobremesas e da tradicional rabanada. A iniciativa é aprovada pelos clientes. Eu acho que o tempo que a gente tem hoje em questão de trabalho e o tempo de casa é bem restrito à questão de cozinhar. É válido sim a pessoa estar correndo atrás de um restaurante, encomendando a ceia, até para facilitar mesmo o tempo que a pessoa tem e acaba que finalmente fica até mais gostoso, né? Os pratos variam de R$ 70 a R$ 400 e uma ceia completa pode chegar aos R$ 2.000, dependendo da quantidade de alimento encomendada. Se você for fazer a ponta de lápis, o custo-benefício de você fazer uma encomenda de fora, você fazer um prato em casa, você tem que fazer várias coisinhas lá, tipo assim, comprar um monte de ingredientes para uma finalidade só, né? E quando você vai botar isso, tempo e dinheiro, não vale mais a pena. E se você se interessou em conhecer o serviço, atenção! As encomendas devem ser feitas com antecedência de no mínimo 10 dias. O cliente também deve pedir orientações sobre a quantidade de comida por convidados e a forma de conservação dos pedidos. Depois disso, é só reunir a família para confraternizar e desejar a todos um Feliz Natal. Quem não tem tempo, que está indisposto, então ele já leva tudo prontinho, chega na sua ceia, está só deliciar. Facilidade. No mês de outubro, a produção do polo industrial de Manaus sofreu a segunda queda consecutiva no ano. Já o faturamento entre janeiro e outubro de 2012 registrou alta em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pelo IBGE, em relação a setembro, a queda na produção do PIN foi de 13,5%. Se comparado com o mesmo período do ano passado, a redução chega a 11,4%. Ao todo, 11 categorias foram pesquisadas e 6 ficaram com saldo negativo. Entre elas, os setores de indústria de transformação, indústria geral, produtos químicos, setores da indústria extrativista, borracha e plástico. Já os setores de máquinas e equipamentos, estimulados pela produção de aparelhos de ar-condicionado e de equipamentos médico e hospitalar, ficaram com saldo positivo se comparado ao mês anterior. Em relação ao faturamento, segundo a Suframa, no mês de outubro, o PIN chegou à marca de quase 7 bilhões de reais. Valor inferior apenas ao mês de julho desse ano, quando o faturamento chegou a 7 bilhões e 300 milhões. No acumulado de janeiro a outubro, o faturamento do polo chega a 60 bilhões e 300 milhões de reais, alta de 6,51% em relação ao mesmo período do ano passado. Amanhã, sábado, é feriado aqui no Amazonas. Os católicos comemoram o dia da padroeira do estado e também de Manaus. Quem traz os detalhes da programação dessa festa religiosa é a repórter Lani Guzmão. A programação é extensa nesse sábado aqui na Catedral por conta dos festejos a Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. A primeira missa será realizada às 7h30 da manhã, presidida pelo pároco da Catedral, Padre José Albuquerque. A segunda missa será realizada às 10 horas da manhã. E à tarde, às 4h30, a procissão sai daqui da Igreja da Matriz e percorre as principais ruas do centro da cidade até a Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a 7 de setembro, onde será realizada a missa campal, presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, às 6 horas da tarde. Lani Guzmão para o Band Cidade. E veja em instantes, mesmo em férias, alguns estudantes não deixam os estudos de lado e reforçam o conhecimento em cursos de férias nas escolas de reforço.